Crimes de maus tratos. A polícia encontra galos no porta-mala de um carro e suspeita que os animais seriam usados em rinhas. Começa a investigação das mortes depois de um tratamento de câncer no Instituto Goiano de Oncologia. Parentes de um dos pacientes foram ouvidos hoje. O perfil do trabalhador em Goiás. Pesquisa revela que cresceu o número de empregados em empresas pequenas. Agora, no Jornal Anhanguera. Boa noite, agora 7h16. A polícia encontrou 11 galos no porta-malas de um carro em Uruaçu e a suspeita é que os animais seriam usados numa rinha. Repórter Bruno Mendes fala ao vivo de Anápolis. Oi, Bruno, boa noite. A polícia encontrou dinheiro com esse motorista também, né? Seria dinheiro de aposta? Olá, Luciano. Boa noite a você, boa noite para todo mundo. A polícia apurou que sim, o dinheiro era de apostas. Com o motorista que estava dirigindo esse carro, a polícia encontrou a quantia de R$7 mil. Os galos estavam no porta-malas do carro, todos eles encapuzados e vestidos como a gente vê aí nas imagens. Além dos galos, o homem também estava levando no carro uma arma de fogo e várias munições. O veículo foi parado pela polícia quando passava ali pela região da cidade de Uruaçu, no norte do estado. Kleber Lopes dos Santos foi preso em flagrante e vai responder por porte ilegal de arma de fogo e por maus tratos aos animais, pela forma como estava levando os bichos. Ele disse para a polícia que o dinheiro, na verdade, era da venda dos galos e não de rinhas, e que estava levando esses galos aí de Goiânia para o estado do Pará. Os galos, depois de resgatados, foram levados para uma chácara onde foram alimentados. Luciano? Obrigado, Bruno. E olha, o advogado do médico Leônidas Filho, preso numa rinha de pitbulls no interior de São Paulo, falou hoje a versão, Falou que o médico estava, na verdade, participando de uma competição legalizada de cães. A defesa do médico Leônidas Bueno Filho disse que ele foi pego por engano. O advogado disse que Leônidas foi para o interior de São Paulo participar de uma competição de cães legalizada quando a polícia apareceu. Ele havia ido para São Paulo para participar de uma competição que a gente chama de Game Dog, que é uma disputa absolutamente saudável entre cachorros, envolvendo aí salto em altura, salto em distância, natação, uma espécie de cabo de guerra. E acabou, nessa circunstância, sendo envolvido aí nessa disputa e nesse episódio todo aí que a gente reputa como lamentável. O médico aparece nesse vídeo junto com outros 40 presos, numa chácara em Mairiporã, na Grande São Paulo, onde, segundo a polícia, existia uma rinha de cachorros. Aí põe o bichinho pra brigar, não tem vergonha na cara, não? Não, tava fazendo o que aqui então? Pegar um cachorro, um amigo meu. Na chácara, os policiais encontraram 19 cães muito machucados. Um deles estava morto. Por telefone, o delegado de São Paulo, que investiga o caso, disse que não tinha nenhuma competição legalizada naquela região e que o médico goiano estava participando da rinha. Ele não foi lá para uma competição de beleza, ou seja, ele teria ido para participar desse evento. E se ele foi para participar do evento, ele também está incidindo em todos os crimes que os outros incidiram. O delegado disse que vai investigar a denúncia de que Leônidas era um dos responsáveis pela reanimação dos cães machucados nas lutas. Foi falado informalmente por alguns dos detidos que tanto o médico como o veterinário prestariam um tipo de socorro aos animais, ou teriam lá, como na ocasião, feito algum tipo de socorro aos animais. Vai ser investigado por todos os crimes e isso aí seria um agravante perante a profissão dele, Seria acho que uma falta de ética. O advogado de Leônidas Bueno Filho disse que em momento algum o médico participou da reanimação dos cães na rinha e está reunindo provas para comprovar que Leônidas participou apenas da competição legalizada. O CREMEGO disse que repudia qualquer forma de violência, desrespeito e agressão, melhor dizendo, à vida humana e animal. E que no caso do médico goiano vai avaliar o que aconteceu dentro da competência legal do Conselho. E um motorista de aplicativo de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, está desaparecido desde segunda-feira. Eu vou chamar a Nayara Santos, que está ao vivo de Lusiânia. Já se sabe, já tem alguma pista de onde ele possa estar, hein, Nayara? Boa noite.
Oi, Luciano. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa também. Bom, segundo a família, esse motorista de aplicativo estava fazendo uma viagem particular com um passageiro que já é cliente deles. Eles saíram de Anápolis, passaram por Alexânia, lugar onde o Francisco mandou uma última mensagem, um áudio através do WhatsApp. Francisco Marcelino Pereira, de 48 anos, em seu último contato com a esposa, disse que estaria com fome e que logo chegaria no Jardim Gá, aqui em Lusiânia, lugar onde ele morava. Ainda de acordo com a família, Francisco é motorista de aplicativo há 3 anos, mas que já tem o costume de fazer essas viagens particulares. A Polícia Civil de Alexânia que está investigando o caso agora, viu, Luciano? Obrigado, Nayara. Vamos acompanhar. Olha, nosso assunto agora é a denúncia de envolvimento do INGO e do IPASGO em fraudes de auditorias e falhas no uso de medicamentos. A Delegacia de Homicídios começou a investigação de mortes que teriam acontecido depois do tratamento contra o câncer no INGO. E hoje, parentes de um dos pacientes foram ouvidos. Os 2 filhos de Oséia Silveira Camacho foram ouvidos durante toda a tarde na Delegacia de Homicídios. O idoso de 64 anos morreu depois de fazer tratamento contra o câncer no INGO. Em março de 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu 11 lotes do medicamento Sutent, após constatar que eram falsificados. Um deles, o lote 189EE. Uma caixa deste lote foi comprada pelo INGO para ser usada no tratamento do seu Oséias. O Instituto disse que assim que foi comunicado pela Vigilância Sanitária de Goiás, enviou todos os dados sobre compras e uso do medicamento, que avisou o paciente Oséias sobre o remédio falsificado e fez um boletim de ocorrência. Afirmou ainda que trocou a medicação do paciente e que ele continuou o tratamento com eles por mais 1 ano. Mas a família disse para a polícia que não foi comunicada sobre os problemas na medicação. Eles disseram que o INGO não notificou eles, em nenhum momento chegou a comunicá-los, e que a partir do momento que eles souberam dessa falsificação, dessa entrega desse lote falsificado, eles procuraram o INGO, e o INGO, segundo eles, não tomou nenhum tipo de providência. Mas tudo isso será averiguado no curso da investigação. A Polícia Civil vai solicitar todo o prontuário do seu Oséias, desde o início do tratamento contra o câncer até a morte do paciente. Depois de ouvir os familiares da vítima, o delegado vai chamar os funcionários do INGO para prestar depoimento. Além do caso do seu Oséias, outras 5 mortes de pacientes que fizeram tratamento no INGO estão sendo investigadas pela Força-Tarefa da Delegacia de Homicídios. Hoje à tarde, outras 3 denúncias foram feitas informalmente. A investigação sobre a morte do paciente Alexandre Francisco de Abreu, de 78 anos, continua com um grupo especial de combate à corrupção. A Polícia Civil descobriu que, depois de ser avaliado por médicos do INGO, seu Alexandre recebeu uma caixa do medicamento Tarceva, que não era indicado para o tipo de câncer que ele tinha. Nós temos um laudo médico técnico no sentido de que esse remédio não seria indicado em nenhuma hipótese àquele paciente. É um remédio de excelente qualidade, mas não seria indicado àquele caso daquele paciente específico. Hoje, Romeu Sussumo Cuabara, diretor de Gestão e Planejamento do IPASGO em 2018, prestou depoimento. Segundo as investigações, foi ele quem assinou a liberação do medicamento usado pelo seu Alexandre. Quem prescreveu e quem liberou esse medicamento, ambos serão responsabilizados por adiantar a sobrevida desse paciente, ou seja, esse paciente morreu antes do tempo. A investigação mostrou que uma organização criminosa desviou do IPASGO em 5 anos pelo menos 50 milhões de reais. A direção do INGO nega que tenha havido negligência no tratamento de pacientes e que vai prestar os esclarecimentos para a polícia. Bom, sobre o medicamento dado ao seu Oséias, o INGO disse que a equipe de enfermagem falou para o paciente sobre o remédio falso. E sobre essas denúncias feitas na Delegacia de Homicídios, o INGO diz que todos os procedimentos feitos no Instituto são fiscalizados, bem avaliados e registrados em detalhes. O INGO informou que o paciente Alexandre Francisco de Abreu fez apenas uma sessão de medicação no Instituto, que a tentativa de associar a morte dele a esse tratamento é leviana e importuna e que todos os documentos vão ser apresentados ao longo da investigação. O advogado de Romeu Suassuna, ouvido hoje pela polícia, disse que só agora teve acesso à investigação e que, por isso, não poderia falar sobre o caso.
Uma pesquisa do IBGE mostrou o perfil do trabalhador aqui em Goiás. Cresceu o número de pessoas contratadas por pequenas empresas, aquelas que empregam até 5 funcionários. O Éricles trabalha como vendedor nessa loja de produtos de limpeza desde a inauguração há 11 meses. Aqui são 4 funcionários. Eles fazem parte do grupo de pessoas que trabalham em pequenas empresas. Estava 1 ano já caçando serviço, né? O meu amigo, que é o irmão da dona, falou, tem um biquinho ali para você estar fazendo. Falei, uai, vamos, né? A gente está parado. Aí eles gostaram do meu jeito e surgiu uma vaga. E a gente começou. E está sendo bem legal. A realidade do Éricles é a mesma de quase 1.400.000 goianos que trabalham em empresas com até 5 funcionários. É o que mostrou uma pesquisa sobre as características do mercado de trabalho, divulgada pelo IBGE, tendo como referência dados de 2018. Para quem emprega, ter número reduzido de funcionários tem suas vantagens. Tá excelente, me atende perfeitamente. A pesquisa também mostrou que caiu em 25 mil o número de trabalhadores contratados entre 2017 e 2018 nesse tipo de empresa. Mas o saldo é positivo ao longo da série histórica, que teve início em 2012. São mais 180 mil contratações. Essas empresas de pequeno porte, elas formalizam muitas pessoas, né? Por menor que sejam, elas mantêm a base do trabalhador, elas que contratam mais. E a seguir, protesto de servidores adiam mais uma vez a votação da PEC da Previdência. Sete e 28, o dia foi tumultuado hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados analisaram na Comissão de Constituição e Justiça a reforma da Previdência e o projeto que altera benefícios dos servidores. O saguão da Assembleia ficou lotado de servidores, especialmente policiais civis, que são contra os projetos que mexem nos direitos dos funcionários públicos. Pela TV, eles acompanhavam as discussões dos deputados que estavam reunidos na Comissão de Constituição e Justiça. Pela CCJ, passaram a PEC da Previdência e o Estatuto dos Servidores. O projeto que muda o Estatuto prevê a retirada de benefícios, como o quinquênio e a licença-prêmio, que os funcionários do Estado recebem a cada 5 anos de trabalho. A proposta de reforma da Previdência aumenta a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição. Os 2 projetos foram aprovados pela comissão. Quando os deputados chegaram ao plenário, foram recebidos aos gritos pelos servidores que estavam nas galerias. Portas e portões que dão acesso ao plenário foram trancados para impedir que os servidores invadissem o local. Eles trancaram, que tentaram invadir. Enquanto isso, um grupo de 8 deputados, que também são servidores públicos, conseguiu 17 assinaturas necessárias para apresentar uma emenda à PEC para livrar os policiais civis da reforma da Previdência. Os PMs já estão fora da proposta e garantiram a continuidade das aposentadorias especiais que recebem hoje. Os deputados Humberto Teófilo e Eduardo Prado, que são delegados de polícia e da base do governo, se posicionaram contra o projeto. Nesta lei específica, não tem como votar com o governo. Sou policial civil, delegado de polícia há quase 10 anos e nós vamos lutar até o final. Temos que apresentar essa emenda aqui em plenário e justamente para que uma lei complementar posterior ela vigore a questão da Previdência, da Polícia Civil, do Sócio-Educativo, da Polícia Penal, ou seja, das Forças de Segurança Pública. Quando a PEC da Previdência entrou em votação, os deputados apresentaram as emendas. E mais uma, que protege os servidores do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da própria Assembleia. O presidente encerrou a sessão no plenário. A PEC veio para a Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas. Aqui, todas elas foram rejeitadas a pedido do governo. Para atrasar a votação da proposta, os deputados da oposição pediram vistas, mais tempo para analisar o projeto, que só deve ser colocado em primeira votação nesta quinta-feira. Vamos dialogar com o governo e, evidentemente, seguir a orientação para encaminhar a base conforme orientação, repito, do governo. Bom, a Polícia Civil prendeu 10 suspeitos de praticar vários crimes, homicídios, tráfico de drogas e o chefe da quadrilha estava atuando de dentro da cadeia. Polícia! Essa casa foi um dos alvos da operação que prendeu 10 integrantes da quadrilha.
Foram 6 meses de investigação. O chefe da organização criminosa, segundo a polícia, é Ronifley Pereira Alves, preso há 9 anos na penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida. A polícia descobriu que ele controlava tudo usando o celular dentro da cadeia. Ele comanda e determina o tráfico de drogas, roubos de veículos para clonar as placas e praticar homicídios. Segundo o delegado, Ronifley tem condenações por homicídios, roubos e receptação. Ele também recebia ajuda de parentes. Foram presos a sua esposa e seu pai, que ajudavam aí na guarda, na venda e na contabilidade do tráfico de drogas. E a polícia começou a ouvir depoimentos sobre o caso de uma recém-nascida que foi jogada por cima do muro, numa casa em Goiânia. O delegado ouviu vizinhos e o pai da criança de 16 anos. Ele contou que a namorada, também de 16, não sabia que estava grávida. O delegado apura se a mãe jogou o bebê pelo muro com a intenção de matar ou se foi um ato de desespero. Mãe e bebê estão internadas e são acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Em Aparecida de Goiânia, uma menina de 1 ano se afogou num balde com água. A mãe buscou ajuda e um policial militar conseguiu reanimá-la. A criança está internada e, segundo o pai, passa bem. Um motociclista morreu ao bater num carro no cruzamento da Avenida Universitária em Goiânia. Ele morreu pouco depois de dar entrada no cais da Vila Nova. Incêndio numa casa em Ipameri. Móveis e roupas foram queimados. De longe dava para ver a fumaça. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Agora, você imagina uma bola que voou, sem querer, na casa da vizinha. Foi o que disseram 2 irmãos que pediram desculpa no bilhete. Eles queriam o brinquedo de volta e acabaram ganhando bem mais que isso. O Murilo tem 8 anos. Vez ou outra, ele e a irmã Júlia jogam bola no quintal da casa onde moram em Anápolis. Durante a brincadeira no domingo passado, a bola foi parar na casa da vizinha. E a preocupação do Murilo era não ter mais a bola dele de volta. Para recuperar a bola, o garotinho resolveu escrever uma carta. O texto para a vizinha era um pedido de desculpa. Desculpa, às vezes jogo bola com minha irmã e a bola voa. A irmã também ajudou a escrever a carta. Eu escrevi isso aqui para elas entenderem mais, para o Murilo pegar a bola dele, porque ele ama brincar com aquela bola. A vizinha ficou surpresa quando recebeu o bilhete. Ela respondeu a mensagem e ainda mandou 2 bombons de presente para os irmãos. Foi para agradar, né? A gente sabe que um doce sempre agrada a criança, né? E a intenção é essa, que ele entenda que nós somos vizinhas e nós somos parceiras nele, até mesmo nessa brincadeira, né? A mãe não esperava por essa atitude das crianças nem das vizinhas. Eu não sabia o que foi mais bonito, se foi a inocência dele, a educação dele, ou a compreensão delas, né? De responder e ainda de mandar chocolate, porque a carta foi assinada pelo Murilo. E mandou 2 chocolates sabendo que tinha a irmãzinha. O irmão e a Júlia já comeram os chocolates, mas o doce exemplo da amizade entre os vizinhos vai permanecer. Agora eu quero saber, será que a bola cai de novo lá? Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Olha, uma boa noite para você. Desculpa a minha voz, fiquei muito rouco agora no fim da tarde. Mas de manhã a gente se vê, com certeza eu vou estar melhor. A gente termina com imagens de Catalão.